Fala aí, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investimentos para Todos. E hoje a gente vai para o quinto episódio do quadro Meu Primeiro Milhão. É o quadro que eu invisto mensalmente o meu dinheiro, o dinheiro do meu trabalho eu ponho em jogo e mostro para vocês os meus acertos, os meus erros, enfim, os meus resultados. Tem muita notícia para esse mês, basicamente aí de novembro, muita coisa aconteceu. Eu vou compartilhar tudo com vocês, inclusive qual vai ser o meu aporte do mês. Solta a vinheta aí. Bom, então a primeira coisa que eu queria falar com vocês tá um pouco difícil sim ser investidor aqui no Brasil nesse ano de 2024, né? Vou mostrar para vocês aqui na tela as principais notícias, como tem desempenhado a bolsa de valores, fundos imobiliários, renda fixa, né? Um pouco de cada. E vamos direto para o assunto sem mais enrolação. Basicamente, no último mês, o Ibovespa, né, nossa bolsa de valores, ela caiu 1,94%. E se a gente olhar agora no ano todo, o Ibovespa ele caiu 3,67%. O que quer dizer que a média das ações caíram 3,67%. Nada animador. Se a gente olhar agora para os fundos imobiliários, no último mês, ou seja, de outubro para novembro, ele caiu 0,44%. Lembrando aqui eu estou olhando o IFIX, né, que vai pegar o desempenho médio dos fundos imobiliários. Já se eu olhar no ano de 2024, ele caiu 3,57%. Então, tanto Ibovespa quanto IFIX, ambos estão caindo. Agora vamos olhar o queridinho do ano, que é basicamente Bitcoin ou criptomoedas. Recentemente saíram muitas notícias dizendo que o Bitcoin tinha subido, que as criptomoedas elas subiram pra caramba. E realmente, se a gente olhar no último mês, o Bitcoin subiu 36%. E se a gente olhar no ano de 2024, a alta já está acumulada aí de 115%. E basicamente, enquanto eu tô gravando, o Bitcoin tá valendo R$462 mil, batendo a máxima histórica. Então, sim, para quem investe em criptomoedas, inclusive eu tenho um pouco da minha carteira, basicamente 1%, essa é uma parte que está sendo bem feliz em questão de rentabilidade. Agora vamos para mais notícias aqui de mercado e de mundo, Bom, basicamente Donald Trump ganhou aí a eleição nos Estados Unidos e com isso a gente teve a alta do dólar. Então, no último mês, quando eu tinha gravado aí para vocês, o dólar estava próximo aí de 5,58, algo próximo disso. Chegou a bater aí até praticamente 5,90 e agora o dólar está 5,74. Então, sim, o dólar subiu bastante, não só por causa da vitória do Donald Trump, mas sim, isso foi uma coisa que fez subir bastante também. E eu não sei se vocês lembram, mas nos meses anteriores eu comprei IVVB11, falando assim, cara, IVVB11 tá quase na máxima histórica, mas eu acredito que ele ainda vai continuar subindo, e sim, isso aconteceu. Se não me falha a memória, nos últimos meses aí eu comprei algo próximo aí de uns R$1.000 de IVVB11, e se a gente olhar, no último mês ele subiu 6,77%. Claro, se o dólar sobe, IVVB11 também vai subir. E no ano já subiu 48%. Para quem não tem muito conhecimento de IVVB11, basicamente ele representa a bolsa de valores norte-americana. Se ela está subindo, o IVVB11 sobe, e se o dólar sobe, ela também sobe. São esses dois fatores que puxam ela para cima ou para baixo. Então, essa é a parte que tem puxado um pouco a minha carteira para cima, porque se fosse só por causa do Ibovespa e do IFIX, não tinha nem jeito. Além disso, uma outra notícia importante, o Fed, tipo o Banco Central dos Estados Unidos, reduziu os juros em 0,25%, então agora ele está na faixa entre 4,5% e 4,75%, e enquanto os Estados Unidos está caindo os juros, aqui no Brasil a gente voltou a subir. Vamos dar uma olhada aqui. O Copom basicamente elevou a taxa de juros aqui no Brasil de 10,75 para 11,25. E de fato foi um movimento contrário ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Bom, e tudo que eu mostrei para vocês aconteceu basicamente no último mês, então sim, tiveram bastantes notícias, bastantes mudanças, altas, quedas, Bitcoin estourando. E agora vamos para minha carteira e o que eu vou fazer esse mês. Bom, então agora compartilhando um pouco aqui da minha carteira com vocês, como vocês podem ver, por exemplo, Meta, que é
Facebook, o ticker de Facebook, tá com 106% de valorização aqui na minha carteira. E Bitcoin, por exemplo, que eu falei que subiu bastante esse ano, tá com 94% de alta. Então sim, temos coisas que estão subindo e claro, várias outras que estão caindo também. Essa é a vida do investidor. Nesse mês de outubro, né, eu sempre olho o mês anterior ao que eu estou investindo, o mês que já fechou. Eu tive R$273 aqui de proventos, né, que caíram como renda passiva, mas aqui não conta também o que eu recebi de renda fixa. Eu não sei se vocês lembram, mas mês passado eu comprei um CRA que tinha juros mensal. E esse CRA não está aparecendo aqui em proventos, infelizmente não tem como integrar no MyProfit. Mas ele já pagou também mais uns 20 e poucos reais, o que eu achei sensacional. Tipo, eu botei o dinheiro no mês passado e já caiu R$20 na conta, isento de imposto de renda. Então, se a gente somar com esses 273, foi algo próximo aí dos R$300 de renda passiva no mês de outubro, que foi muito bom. Um outro gráfico que eu acho muito legal de mostrar, que eu não tenho explorado tanto, quanto as empresas têm me pago de renda passiva, né, em porcentagem. Se a gente olhar, olha, Itaúsa, Vale, Banco do Brasil, no caso aqui Banco do Brasil Seguridade, né? Agro 3, Banco do Brasil mesmo agora, todas elas têm pago um tanto expressivo de dividendos, né? Acho bem legal mostrar isso aqui também. Agora, se a gente for falar na rentabilidade nos últimos 12 meses, né? A parte que não é tão feliz assim. Nos últimos 12 meses, a minha carteira ela de fato tá ganhando do CDI, FIX, Ibovespa e IPCA, mas também não tá com aquela rentabilidade tão alta quanto eu gostaria. Isso, claro, fica muito na cara quando, de novo, a gente volta e entende que o Ibovespa caiu esse ano e o IFIX caiu esse ano, e se você olhar na minha carteira, 50% da minha carteira é Ibovespa e IFIX. Então, só do fato da carteira não estar negativa, de fato, já é mostra que o balanceamento realmente faz sentido, porque se metade da carteira está negativa e a carteira ainda assim está com 10,7 pelo menos nos últimos 12 meses, isso mostra que o balanceamento tem ajudado bastante. E falando um pouco mais agora da rentabilidade mensal, né, no mês de outubro de 2024, mês passado, a carteira fechou em menos 1,22%, então ela não subiu no último mês e sim caiu. E agora vamos dar uma olhada aqui como é que está o balanceamento. Bom, agora vamos falar aqui do balanceamento da carteira. O balanceamento ideal da minha carteira, 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% na parte de exterior, e aí entra ETF, BDR e criptomoedas, e 25% em renda fixa. Basicamente é isso. E a parte que está mais defasada e que eu preciso melhorar é a parte de renda fixa. Se a gente der uma olhada aqui, ó, em renda fixa eu tenho 15,6% em tesouro direto e 1,9% em CRA, que foi justamente o que eu comprei no mês passado. Arredondando isso aqui, eu tenho basicamente 17,5% e era para eu ter 25%. Então eu preciso comprar um pouco mais de renda fixa, o que não vai ser nada ruim, porque, como a gente viu, né, a taxa Selic acabou de subir. Então teremos títulos para comprar que vão pagar um tanto bacana, né? Então a primeira coisa que eu vou comprar nesse mês vai ser título de renda fixa para poder rebalancear um pouco mais a minha carteira e aproveitar a alta da taxa Selic ou a alta dos juros, que vai proporcionar títulos pagando mais. Agora, um outro ponto contraditório, né, contra a manada é: tá todo mundo comprando renda fixa, poucas pessoas estão olhando, principalmente agora, para ações e que dirá para fundos imobiliários. Então eu vou aproveitar também essa queda que a gente teve do Ibovespa no último mês, esse momento que a galera tá mais otimista com a renda fixa, e vou também buscar oportunidades na bolsa de valores e comprar um pouquinho mais de ações, que literalmente a parte da minha carteira que eu mais gosto são as ações. Então vamos também explorar isso aí. Bom, o primeiro ativo que eu vou comprar esse mês vai ser Banco do Brasil. E lembrando, não é uma recomendação. Se a gente der uma olhada no Banco do Brasil no último ano, a gente vê que o preço dele está mais ou menos no mesmo patamar do final de 2023. E se a gente olhar no último mês, ele também teve uma leve queda. Nos últimos 6 meses, ele também apresentou uma queda. Durante o ano de 2024 inteiro também, ele não apresentou alta. Mas, se a gente olhar os indicadores de Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, no momento, se a gente olhar o P sobre VP dele, ele está abaixo da média histórica. Lembrando,
uma ação costuma buscar a média histórica. Se ela está abaixo, quer dizer que provavelmente alguma hora ele vai buscar subir e encontrar esse valor aqui de 1 que vocês estão vendo no gráfico. Então, eu acho que Banco do Brasil é uma boa para comprar e faz muito tempo que eu não consigo comprar essa ação também, sem contar que a margem líquida de Banco do Brasil é sensacional, a média é de 11,78. O dividend yield eu não preciso nem falar, né? O dividend yield de Banco do Brasil costuma ser alto, né? Principalmente nos últimos anos, a gente vê que ele tem pago aí quase que uma média de 8% ao ano de dividend yield. E até na minha própria carteira, se vocês olharem agora, o meu dividendo de Banco do Brasil é de 13,4%. Esse dividend yield é o do Rodrigo, é o meu dividend yield, né? Que vai considerar o preço que eu paguei no Banco do Brasil e não o preço que está agora no mercado. E é o dividend yield on cost. E se vocês olharem, realmente está em 13,4%. Então é uma ação que com certeza eu quero poder comprar mais. Faz muito sentido, é uma ação que eu gosto de ter na carteira. Então, fechou. Primeira ação que eu vou comprar esse mês, Banco do Brasil. A segunda ação que eu vou comprar esse mês é o IZC3, que eu já comprei também em alguns outros meses, em alguns outros, meu primeiro milhão aqui, do 4. E o IZC3, se vocês olharem o gráfico, historicamente falando, ele tá quase que na mínima, mas não é uma empresa que tá ruim, igual, por exemplo, Magalu, ou Americanas, ou CVC, não é uma ação que tá em queda por estar com uma operação tão ruim assim, pelo contrário, o IZC3 está apresentando bons resultados. Então, como é uma empresa, para quem não conhece a Wiz, ela é uma empresa seguradora, tá? Então, basicamente, ela presta serviço vendendo seguros para bancos e os bancos oferecem esses seguros para os clientes. E eu adoro o setor de seguros, é um setor seguro. Adorei o trocadilho, né? É um setor que é bastante perene, é um setor que, se você pensar, costuma lucrar, né? É muito difícil seguradoras quebrarem, geralmente pelo contrário, elas lucram, né? Porque as pessoas, principalmente pensando no conceito de seguro, um monte de gente paga todos os meses um tantão de dinheiro para a seguradora para que, caso aconteça algum sinistro ou alguma coisa do tipo, a pessoa receba o prêmio. E é claro que a seguradora já faz a conta de probabilidade disso acontecer. Então é muito difícil uma seguradora perder dinheiro e vir a quebrar, a não ser que realmente, né, aconteça algo, a empresa não está com uma gestão muito boa ou aconteça algo muito fora do normal. Mas no caso de Wiz EC3, mostrando aqui para vocês, como eu disse, ela está na mínima histórica praticamente. E se a gente for olhar os números da empresa, não estão na mínima histórica, pelo contrário. A margem líquida da empresa gira em torno de 24%. Atualmente ela está em 14%, o que é uma boa margem líquida. O ROI da empresa está em 32%, então mostra que a empresa ela é eficiente em utilizar recurso para crescer. Se a gente olhar também, a empresa distribui dividendos, claro, na faixa aí dos 6% é a média, e no último ano 4%, e sim, a empresa está pagando menos dividendo para quitar a dívida que ela possui, o que tudo bem, se você pensar no longo prazo, pode ser que ela volte a pagar mais. E se a gente for olhar o P sobre VP, e aí é a parte que eu falei para vocês, que busca a média histórica no longo prazo, o P sobre VP está em 1,71, então sim, a empresa está muito descontada. E como é uma empresa que eu já possuo em carteira, e eu imagino que ela continua barata, eu vou comprar um pouquinho mais. Sem contar que, enquanto eu tô gravando aqui, né, hoje é dia 10, eu tô falando no domingo, mas no dia 11 e também na semana passada, várias empresas soltaram os relatórios trimestrais de como é que foram, né, o operacional dela durante aquele trimestre. E o Wiz foi muito bem. Se você olhar, a empresa registrou 120 milhões de lucro no terceiro trimestre, e isso já foi 21% acima do que tinha sido no terceiro trimestre do ano passado. Então, se você comparar terceiro trimestre de 23 e terceiro de 24, ela está com 21% a mais de lucro. E com certeza, né, isso mostra a empresa evoluindo aos pouquinhos, e tem várias outras coisas que dá para ler aqui também no relatório, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente a empresa tem desempenhado um bom papel, uma boa gestão. Então a primeira empresa, Banco do Brasil, segundo o Wiz EC3. E agora vamos ver o ativo de renda fixa que eu vou comprar para terminar de rebalancear, terminar não, né, continuar rebalanceando a minha carteira, claro.
até chegar nos 25%, vai demorar vários meu primeiro milhão aqui com vocês, mas justamente é por isso que a gente vai fazendo todos os meses, para que um dia chegue num balanceamento ideal, ou próximo dele pelo menos. Bom, e para o ativo de renda fixa, eu encontrei essa debênture da empresa Movida, né, que faz aluguel de carros, que eles estão pagando uma taxa, como vocês conseguem ver aqui, ó, de IPCA mais 9,45, ou seja, inflação mais 9,45. A aplicação mínima aqui é de R$ 1.073, carência é em 2032, no meio do ano praticamente. E se a gente olhar aqui, ela paga basicamente juros a cada 6 meses, ou seja, a cada 6 meses vai cair os juros na minha conta, e possui também a amortização anual, que para quem não sabe como é que funciona a amortização, ele basicamente vai pegar o valor que eu emprestei, por exemplo, vamos supor que eu comprei R$1.000, e a cada final de ano, né, anualmente, ele vai me pagando numa data específica parte desse dinheiro de volta. Então vamos supor que eu emprestei R$1.000 durante 5 anos. A cada final de ano ele vai me devolvendo R$200. E aí no final dos 5 anos eu já recebi os R$1.000. Qual que é a diferença quando não tem amortização? Quando não tem, ele só paga o dinheiro lá no final. Agora, com a amortização, você já vai recebendo o dinheiro que você emprestou de volta no final de todo ano. Eu achei bacana, esse debênture, achei que tá pagando bem, e possui um rating AA+, então achei interessante. Bom, então basicamente esses são os 3 ativos, né, as 3 coisas que eu vou comprar para minha carteira. E aí, em questão de valores, literalmente, essa debênture não tem como você comprar menos do que R$ 1.073, é o valor mínimo, então eu vou comprar uma cota dela. R$ 700 de Banco do Brasil, para justamente dar uma equilibrada a mais e conseguir comprar um pouco mais desse ativo que eu acho que tá por um bom preço. E o IZC3 também o mesmo valor de Banco do Brasil, os R$ 700, justamente para que, né, eu possa aumentar um pouco da exposição nessa empresa. Eu acredito que no longo prazo ela pode sim se estabilizar, pagar bons dividendos quando ela estiver menos endividada e ainda assim valorizar, porque o valor dela está muito barato. Então eu enxergo sim potencial, ainda mais por ser do setor de seguradora. E aí, somando isso com os proventos, né, que eu também vou reinvestir, a gente vai investir no total R$ 2.419 no mês de novembro. E esse basicamente foi o meu primeiro milhão #5. E agora eu queria fazer uma enquete aqui nos comentários. Eu quero saber o que vocês estão comprando para a carteira de vocês. Se vocês estão mais olhando a renda fixa, claro, né, com a alta da Selic ficou ainda mais atraente. Se vocês estão olhando agora fundos imobiliários porque está descontado justamente por causa da alta da Selic. Se vocês se mantiveram fiéis às ações e bolsa de valores, ou se vocês estão indo para a parte de criptomoedas. E aí, o que vocês investidores estão comprando nesse mês agora de novembro de 2024? Deixa aqui pra gente trocar uma ideia. E agora eu espero vocês aí no próximo vídeo do canal, que sai toda quarta-feira às 18 horas. Um grande abraço e tchau, tchau!